Então, dando continuidade à leitura do livro A Grande Síntese, depois deveis compreender que matéria, energia, vida e consciência, toda essa florescência incessante que do âmago se projeta para fora, não se deve a uma absurda gênese pela qual o mais se desenvolve do menos. O ser se cria do nada, embora automaticamente. Tudo isso é forma, aparência externa, é manifestação sensível daquele devenir contínuo em que o absoluto divino se realiza, projetando-se no relativo. Não penseis que os movimentos vorticosos, que o complexo atômico transforma-se na vida. Contenha-se e desenvolva o espírito e vosso pensamento, mas pensai que eles formam a mais complexa disciplina a que a matéria se submete, para poder produzir o princípio que anima e corresponder ao impulso interior que a solicita sempre a evoluir. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não perca tempo querendo entender o que você não entende, né? Isso é quase um mantra, né? Porque na quarta-feira a gente lê uma série de livros do Miramês, que é Filosofia Espírita, que ele vai falando questão por questão do Livro dos Espíritos, né? E basicamente toda explanação que ele faz, no final ele diz mais ou menos isso. É mais ou menos assim, se contenta com isso aí e não vai muito além não, porque não adianta, você não vai entender mesmo. É doido isso, né? E pro assim, orgulho, a vaidade da gente, né? Seres pensantes e super desenvolvidos da Terra, isso toca muito no ego da gente, né? Dizer que, pô, não, eu até tento explicar para você, mas é perda de tempo. Porque recai naquela parábola, né, da coisa do não dê pérolas aos porcos, que é tão mal compreendida, tão mal. As pessoas lidam tão mal com isso, interpretam, do meu ponto de vista, de formas às vezes tão erradas, que é exatamente isso, né, que eles falam o tempo inteiro, né? Não adianta eu me esforçar além do que vocês têm um mínimo de capacidade para ir. É perda de tempo de vocês, meu, de todo mundo do universo. É perda de tempo do universo fazer isso. E para a gente, o nosso ego não aceita muito bem ainda isso, né? Talvez por isso a gente levante tantos questionamentos. É igual estar ensinando matemática super avançada para a menina que está ainda no ensino fundamental, né? A pessoa ouve aquilo, não entende nada e fica perguntando, mas ainda não está preparado para entender a resposta, né? Então... E não está nem tão... Às vezes não é nem o estar preparado. A gente não aceita mesmo. Né? Também tem isso. A gente vê que a gente lê em livros, em mensagens, não sei o quê, mas não aceita. A gente fica com aquela negocinho, tá, mas não é assim, mas, pô, mas tem sempre um mais, um porém. Eu estava pensando aqui que ontem uma amiga estava me perguntando o que eu achava a respeito do que está na mídia, falando de uma PL nova que está sendo aí muito debatida, muito falada, que é a respeito da criança, do estuprador, bababá. E aí ela me perguntou como era a visão que eu tinha com relação à parte espírita. Aí foi exatamente isso que eu falei. Eu disse, tem coisas que nos atravessam que a gente não tem resposta. Não tem como eu responder. O que eu posso responder é o que eu acho, a minha visão. E a visão das religiões, de uma maneira geral, todas elas são interpretadas pelo homem. São interpretadas pelo ser humano. Então, é a visão pobre do ser humano que diz o que ele pensa a partir daqueles ensinamentos. E o que a gente tenta fazer é se melhorar
a cada dia, para ver se esse tipo de esse tipo de lei nos países, de uma maneira geral, não passam, né? Ou sejam interpretados de uma forma mais humana, né? Mais afetuosa, digamos assim. Porque quando a gente diz humano, o humano também tem umas características que são difíceis, né, de entender. É verdade. E essa luta para que a gente, como diz o Baldi, né, o próximo ponto da evolução é a gente passar para a colaboração, né? Sair da competição e ir para a colaboração. E para ser colaborativo, a gente tem que ter empatia para com todos aqueles que estão ao nosso redor, em todos os aspectos. Né? De fato, verdade. Falta muito isso, né? Essa empatia para a dor e para o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Técnica evolutiva do psiquismo e gênese do espírito. Bom, agora, Silvio, que fica mais fácil que eu dizer. Era muito engraçado quando ele falava isso. Não, que só complica, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Após termos enfrentado o problema da gênese da vida, encontramos-nos agora diante de um ainda mais formidável, o da gênese do espírito. Tá. Primeiro que a gênese da matéria já estava complicada, aí passou para a gênese da vida, mais complicado ainda. Agora a gênese do espírito, nossa. É um fato que a partir das primeiras unidades protoplasmáticas, filhos do raio globular para cima, protoplasma e célula possuem uma sensibilidade e uma capacidade de registrar impressões devido à íntima estrutura da permuta química, pois, desde suas primeiras manifestações, a vida devia produzir fenômenos de psiquismo, embora muito rudimentar. A mobilidade, ainda que estável e elástica do sistema atômico da vida, era o meio mais adequado ao desenvolvimento e à progressiva expressão desse psiquismo. Indagais sem certeza se a função cria o órgão ou se o órgão cria a função. Porque ignorais o princípio da vida e não sabeis como interpretar-lhes os fenômenos. Interessante, né? Se a função cria o órgão ou se o órgão cria a função. Né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não, eu estava pensando nisso exatamente. A gente chegou na questão de quem veio primeiro. E isso ele está fazendo um introdutório do que ele já falou para a gente, que a gente não entendeu, para entrar numa coisa que vai ser muito mais transcendental e complexa. É isso mesmo. Nem um caso nem outro, pois o organismo é uma construção ideoplástica. Ocorre logo que a maturação evolutiva do meio, matéria, permite a manifestação do princípio latente, e este se manifesta diversamente, de acordo com as circunstâncias do ambiente, onde e como permitir o desenvolvimento do meio de manifestação. Órgão e função, pois, surgem juntos, e seu progresso é recíproco, devido a um apoio mútuo do órgão sobre a função. É que eu me perdi aqui, eu bati o dedo aqui. Tá aqui, né? Olha que incrível, né? Aí está explicando uma coisa que a gente aprende como técnica, que a gente é fruto do ambiente. Aí ele está dizendo que sim, né? Que existiu o órgão, que a função de cada órgão é fruto do ambiente. E provavelmente ele vai chegar lá no espírito, que a gênese do espírito é fruto do ambiente. Não, mas ele diz aqui também que é a vontade. Quando o fluido, né, já tem condições de ser moldado, ele é
ele é moldado pela vontade. Agora, vontade de quem? De Deus. Aí, vontade de quem? É doido isso, né? Porque olha a continuidade dele, é muito interessante, né? Órgão e função, pois, surgem juntos, e seu progresso é recíproco, devido a um apoio mútuo do órgão sobre a função que o desenvolve e da função sobre o órgão que o aperfeiçoa. Assim, a consciência não cria a vida, nem a vida cria a consciência, mas ambas trabalham e ajudam mutuamente a vir à luz. O princípio plasmando e desenvolvendo para si uma forma cada vez mais adequada à sua manifestação, e a vida fixando esse impulso e organizando-se para maior perfeição. A primeira coisa que veio assim, né, eu fico pensando talvez assim, em outro planeta, onde as circunstâncias são outras, né, a matéria ou a substância que está em volta são com proporções diferentes que tem no planeta Terra. Como é que surge a vida e a consciência nesses outros mundos, né? É claro que tem a parte espiritual, mas estou falando aqui do mundo físico, né? E nessa parte aqui eu me lembrei tanto de Lavoisier quanto da lei da própria seleção natural, né? Que de alguma forma, tanto os mais aptos vão se desenvolvendo de certa forma, sobrevivendo naquelas condições, como nada, tudo vai se transformando, né? E vai entrando nessa adaptação para melhor funcionar naquele meio que está. Então, a transformação é constante para a nossa adaptação aos novos meios, e mesmo assim existe uma certa seleção natural, porque quem se adapta melhor consegue evoluir melhor. E isso vai ficando cada vez mais doido, porque a gente entra em conceitos que foram divulgados aqui na Terra no passado, tanto Darwin quanto Lavoisier, são mais de 100 anos atrás, e tudo isso está em perfeito cronicidade, sintonia com que o Baldi vai falando aqui do universo, da formação da vida, dos mundos, do próprio espírito, segue mais ou menos tudo segue mais ou menos a mesma lógica, mas o que ele elenca aqui é um ponto que eu acho fundamental, de acordo com uma vontade que molda e plasma tudo isso. Assim que ele vê aquela coisa, a brincadeira da massinha, quando a gente vê que a massinha está mais fácil de moldar, a gente vai para aquela massinha. A que está mais dura, a gente deixa de lado. Então, quando ele percebe que aquele massa, fluido, sei lá, aí são nomes, né, que a gente vai dando, né, já está em condições de ser moldada para determinado aspecto ou espaço no universo, ele plasma para que funcione ali naquele momento. E como você falou, Paulo, acho que em cada mundo isso vai se modificando para adaptação àquele mundo e num constante, ininterrupto, realmente. A coisa não para. Você vai se adaptando, e da adaptação você parte para outro nível e vai infinitamente nisso. E é interessante porque no próprio planeta Terra, né, você vê que os seres vão se adaptando, os da água se adaptaram de uma forma, os da terra se adaptaram de uma forma, os do ar se adaptaram de uma forma, criaram órgãos e funções que era de acordo com o ambiente que vivia, né? A mesma coisa ele está falando sobre a vida como um todo, né? No planeta como um todo. O princípio move a matéria, torna cada vez mais aderente à sua expressão. Nesse trabalho se reforça, expande-se e se manifesta mais poderosa. Enquanto a vida é o efeito de um dinamismo íntimo organizador, constitui ao mesmo tempo o campo em que esse dinamismo se exercita e se desenvolve. Se a modelação das formas não proviesse de um princípio interno, não verias esse crescimento provir sempre de dentro, indo da reprodução dos tecidos, por vezes de órgãos inteiros,
até a formação de organismos adultos. Interessante, né? Eu acredito, você que é da área de saúde, né? A área médica aí, essa questão da formação do próprio feto, né? Como é que ele vai se modelando? Quais são as primeiras coisas que são construídas, né? E qual é a última a ser? É interessante, né? Eu achei interessante que ele coloca realmente a gente como coparticipantes e até co-criadores de tudo isso, né? Porque se a modelação das formas não provesse de um princípio interno, não veria esse crescimento provir sempre de dentro. Quer dizer, então, embora tenha tudo isso no universo, tenha a mão de Deus orquestrando tudo, a gente tem uma certa participação nisso. Porque até, colocando um pouco, tu falou do feto, a formação do feto, a gente que as condições do espírito que vai encarnar ali pode alterar a formação desse feto. Então, acho que, para mim, funciona mais ou menos assim. De alguma forma, a gente tem uma participação muito mais impactante, muito mais importante em todo esse processo, que vem da nossa intimidade, da nossa, né, consciência, do que só e sendo um pedaço de massinha sendo modelado por mãos externas. A gente participa de uma forma muito mais presente em todo esse processo, embora a gente não tenha consciência, não vou dizer nem plena, mas consciência praticamente nenhuma disso. Em sua íntima estrutura cinética, a vida conserva a memória das ações e reações dinâmicas anteriores, concentra em si os traços marcantes e pode realizá-los todos. Assim, é possível a concentração de toda a arquitetura de um organismo em um germe, sua reconstrução completa a partir da semente até a forma adulta. Toda a evolução vos apresenta o espetáculo desse processo de centralização e descentralização cinética, que no caso da semente é como o tocasses com a mão. Nela, o movimento conserva todas as características do seu tipo. O germe conserva em seu âmago uma estrutura indelével e a lembrança do passado vivido que terá de reproduzir intacto. Já o organismo maduro terá a capacidade de modificá-lo, mas somente em escala mínima. Então ele assimilará essa modificação e a transmitirá ao novo germe. Se você pegar, eu fico pensando, isso aqui, a primeira coisa que me vem à cabeça aqui é você pegar uma semente de uma planta qualquer, né, e plantar junto com outras, né? Pegar uma semente de abacate e plantar num campo que só tem semente de manga. Vai nascer abacate, não vai nascer manga. Quer dizer, vai nascer manga devido às sementes de manga que tem ali, mas aquela semente de abacate vai nascer um pé de abacate. Ela tem todas as características de uma árvore gigantesca, né? E assim também nós, né? Isso como é que dentro daquele negocinho, né? Como se diz, dentro do DNA tem tudo ali, toda a informação, né? Isso é impressionante, né? Muito interessante. Diga, Ana. Pode falar. Me veio uma coisa assim, na agricultura, não é moderna, mas que a gente está aplicando agora, né? Que tem mais respeito ao meio ambiente. Uma das premissas é a gente guardar a semente. Porque todo o trabalho, por exemplo, esse ano a gente fez um trabalho com homeopatia, com micro-organismo, e se eu guardar a semente, plantar essa semente ano que vem, ela vai sair desse patamar, né? E se essa semente for descartada?
for usada como alimento, de qualquer forma, você compra outra, você perde tudo que foi feito esse ano. Então, olha que incrível, né? É a mesma coisa. É legal, né, isso? Eu lembro, você falou dessa semente, eu lembro conversando aqui em Brasília com um agricultor espiritualista, né? E ele começou a plantar trigo ali na Chapada dos Veadeiros, né? Mas na Chapada, né? Em pleno. Ele falou que no século XVIII, 1700 e alguma coisa, para o século XIX, ali se plantava muito trigo. E foi um trigo vindo do Egito, uma família de egípcios que subiu São Francisco em busca de ouro ali na região de Cavalcante, no norte aqui de Goiás. E quando chegou ali, ele é com esse saco de sementes de trigo do Egito, ele plantou, deu certo, e foi uma época que se tinha tanto trigo, e até hoje em Alto Paraíso tem vários moinhos, né, moinhos de trigo, que eles exportavam trigo até para os Estados Unidos na época, tudo carregando por mulas, né, carregamento por mulas. E depois, quando houve o fim da escravidão, e depois com Getúlio Vargas, em que desenvolveu a monocultura, o trigo foi lá para o sul, né? Esse agricultor tentou resgatar esse trigo. E ele foi encontrar essas sementes, né, aqui no Senargem, aqui em Brasília, né? E ele começou a plantar, deu certo, né? E logo na primeira vez que ele colheu o trigo, ele conseguiu devolver o trigo. Ele tinha que pegar 1.000 sementes e devolver 10.000 sementes. Ele conseguiu devolver as 10.000 sementes para o Sinargem. E com toda essa história, mostrando então que ele passou a ser guardião desse trigo, né? Aí o Sinargem, existe um grupo mundial que tem os guardadores de sementes em vários cantos do Brasil, em vários cantos do mundo, né? Se houver uma catástrofe, todas as sementes dos alimentos principais que a gente tem, a gente tem como restabelecer. E existem os guardiões ativos, né? Então ele é um guardião do trigo veadeiro, que chama, só que ele é um guardião que usa ele, que está usando, que está desenvolvendo. Mas existem as sementes também no Senargem. Legal isso, né? Bacana. Muito bacana. E essa analogia que ele fez da semente, né? Trazendo, como você mesmo falou, para a gente, né? Da mesma forma que você falou, que a semente lá, você pode plantar onde for, você sabe exatamente o que ela vai ser no final. Cada um de nós, o pessoal lá acima, sabe exatamente no que vai dar. Não. Se a gente plantar manga, vai dar manga, plantar banana, vai dar banana. Então, lá o pessoal lá em cima sabe exatamente o que cada um vai dar quando florescer. E ao mesmo tempo, assim, me reforçou uma ideia que eu tenho, né, que a gente já surge no universo com toda a divindade em nós. Né? Como ele diz aqui, tá tudo ali na semente já. Só se ela se desenvolve, se mostra no futuro. E isso eu acredito que nós todos somos assim. A gente já tem tudo do divino em nós, desde a criação. E como sementes, vamos desenvolvendo, crescendo, se fortificando. E, no fim, vamos ser as árvores que eles todos já sabiam que existia dentro de cada um de nós. A gente só precisava de tempo para evoluir, como qualquer uma das sementes que a gente possa plantar aqui na Terra. A gente só precisa deixar ela evoluir no seu tempo, que ela vai chegar a ser a árvore maravilhosa que ela sempre foi. Sim. Os resultados da experiência da vida, em qualquer nível, gravitam para dentro. Lá são destilados os valores, resumidos os totais e processada a síntese da ação. Para lá descem, em camadas sucessivas, os produtos da vida. O psiquismo fica em crescimento constante, porque em redor do primeiro núcleo deposita-se por suposição progressiva os valores, os totais e a síntese da vida. Assim,
A consciência, embora em graus muito diferentes, é um fato universal em biologia. Seu desenvolvimento por adição dos resultados de experiências, variações cinéticas introduzidas na unidade vorticosa, é o resultado do fenômeno da vida. De um a outro extremo da vida, embora a consciência só apareça com intensidade nos organismos superiores, onde para a divisão do trabalho ela constrói para si órgãos particulares, a consciência, todavia, está sempre presente, desde a consciência elementar dos proto-organismos até o espírito humano. O sistema do seu desenvolvimento é idêntico e constante. O centro enriquece em qualidade e em potência. Com isso, adquire a capacidade de construir para si órgãos cada vez mais adequados a exprimir-se sua mais complexa estrutura. Assim, o princípio e forma, mutuamente ativos e passivos, sob o agulhão dos choques das forças ambientais, sob o estímulo do impulso íntimo que, por lei da evolução, forceis para exteriorizar, evoluem gradualmente, pela tensão desse contraste, desponta do mistério do ser à luz, do polo consciência ao polo forma, a manifestação da vida. Acho que 8h32 já, né? Vou parar por aí agora. Ele reforça tudo aquilo que a gente está discutindo, né? É isso mesmo. Poxa. É fantástico, né? Às vezes me impressiona a leveza e a simplicidade, como ele fala, né? Que aí eu me lembro do Ismael, né? Vai ficar mais fácil. E ele fala isso assim, com a simplicidade, que realmente parece que é uma coisa super simples. Ensinar física quântica para o menino no jardim de infância, mas como ele estivesse mostrando a primeira letra do alfabeto para ele. Ele coloca praticamente dessa forma. Isso eu acho de uma beleza assim extraordinária.